Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite a todos, que alegria esse momento. Sejam todos bem-vindos, nós agradecemos a presença de vocês, aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, amigos queridos. Vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook do Kardec Houston e pelo nosso canal do YouTube, amigos do Kardec Houston, amigos da Mansão do Caminho, amigos do Sistema Deus Conosco e todos os canais que gentilmente se interessaram em transmitir a nossa live. Uma honra para nós. Boa noite, amigos do Sunrise. Boa noite, amigos de Austin, de Dallas, do interior do Texas. Boa noite a todos vocês dos Estados Unidos, inclusive os amigos do Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, da Holanda, amigos da Espanha, amigos de Catar, do outro lado do mundo, amigos da Argentina. Boa noite, Brasil, de norte a sul. Boa noite, Maceió. Boa noite, Salvador. Passando pelo Rio de Janeiro. Boa noite, São Paulo. Boa noite, amigos de Jales. Realmente é um momento muito feliz, é um prazer ter vocês aqui conosco. Nosso abraço demorado, profundo e forte para vocês, queridos. Nos apresentando, eu sou Fernanda Vanskovski, estou aqui em Houston, Texas, representando Kardec Houston. E a nossa convidada de hoje, essa lindeza, essa convidada muito especial nessa live, é a nossa amiga amada, nossa irmã Elaine Cap. A Elaine é palestrante, apresentadora do programa diário Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, está aqui na tela, nós fazemos juntas. Trabalhadora do Centro Espírita Boa Nova, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, vice-presidente da área de União e Unificação da Sexta URI, Federação Espírita Catarinense, coordenadora do Evangelho Rede Vivo, da FEC, da Federação Espírita Catarinense, é facilitadora do Evangelho Rede Vivo, da Federação Espírita Catarinense, da FEB, nossa casa, Federação Espírita Brasileira, e do Centro Espírita Sem Fronteiras, o nosso amado SESF. Mas o mais importante dessa bio, querida, é essa doçura, é essa amizade, é essa pessoa linda que você é, tão delicada, tão amorosa. Boa noite, Elaine. Boa noite, Fernanda. Tão bom, né? Chegarmos nesse momento, sentir esse acolhimento tão gostoso. Da Fernanda aqui, que não poupa suas palavras, né? A doçura em pessoa, mas também de todos vocês aí dando seu boa noite. Como a Fernanda sempre diz, é coração entrelaçado, né? Corações múltiplos entrelaçados. Aqui nós estamos conectados, certamente, não só virtualmente, mais espiritualmente, para que a gente possa percorrer essa 1 hora juntos de uma forma muito sustentadora e está antecedendo para muitos a hora de dormir, então é tão bom, né? A gente vai buscar essa boa notícia. Com certeza. E em 1 minuto nós vamos estar botando aqui seus comentários aqui no chat. Já estamos vendo vários amigos aqui, queridos, com a gente. Nós vamos conversar hoje sobre a Boa Nova e você, nessa linda live de hoje. É uma imensa alegria
receber todos vocês aqui no Kardec Houston. Muito obrigada, e especialmente você, Elaine, que aí no Brasil já são 3 horas a mais, então a gente especialmente agradece esse carinho. E para preparar ainda mais os nossos corações, os nossos lares e o nosso ambiente virtual, que já foi preparado para nós muito antes de nós chegarmos aqui, nós vamos abrir, então, esse momento especial com uma prece, uma pequena prece. Então, acompanhe conosco aqui pensamento e principalmente sentimento. Então, nesse momento, conectando os nossos corações que agora estão entrelaçados, formando um círculo de luz, batendo como um só. Agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, mestre querido, compartilhando essa mensagem, que os nossos lares sejam visitados, que nós possamos sair daqui hoje mais inspirados, mais fortes, mais determinados, nos sentindo renovados por essa mensagem, que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para colocar em prática o que aqui conversamos hoje, para que a nossa vida seja uma vida significativa, para que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade aqui de perdoarmos e sermos perdoados, de amarmos e sermos amados, de vivermos e progredirmos. Muito obrigada, que o Senhor inspire a nossa palestrante de hoje, que essa mensagem seja compartilhada de acordo com o seu plano, mestre, e com a sua vontade. Agradecemos o carinho, a amizade e a presença de todos. Obrigada, mestre, que assim seja. Então, já sentindo a leveza desse ambiente, nós nos sentimos realmente próximos, apesar de que, como nós falamos antes, tem pessoas do mundo todo, inclusive do outro lado, conosco. E os nossos convidados gostam de saber, queridos, de onde vocês estão participando. Então, entrem aí, a sua cidade, estado ou país, e nós vamos estar colocando aqui na tela. E também os seus comentários, perguntas em relação a esse tema. E, dentro do possível, essas perguntas vão ser colocadas para a Elaine. Obviamente, vocês entendem que nem todas vão poder ser incluídas, porque nós temos uma limitação de tempo, mas com certeza faremos o possível. Então, começando aqui esse momento lindo, começamos com esse pensamento. A vivência da Boa Nova nos conduzirá aos planos superiores da vida. Isso está no Evangelho Rede Vivo, no livro 1. Isso já começa com uma força profunda, esse pensamento. Elaine, o momento atual que nós estamos vivendo nos está convidando a desafios bem difíceis. Nós estamos atravessando um momento bem desafiador, com desafios coletivos muito sérios. A mensagem de Jesus nunca foi tão buscada. Nós estamos com sede de evangelho. Então, nós queríamos começar pedindo a você que nos fale um pouco sobre o que é a Boa Nova, por que tem esse nome e como que nós podemos usá-la como uma fonte de força para nos impulsionar nas nossas vidas, para nos fortalecer, tendo essa inspiração. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Então, amigos queridos, Fernanda, nós participamos de vários grupos de estudo, alguns amigos estão aqui participando também, e tem uma dessas colegas que ela costuma dizer, esse é o grande momento, é o meu grande momento. Identificar isso é tão positivo, não é? Realmente nós estamos passando por muitas situações que nós nem imaginaríamos, né, estar atravessando ainda. Então, a gente sempre costuma ouvir que os tempos são desafiadores. E com isso a gente entende que não é só convite, é convocação. É um momento de mudança do comportamento, é o momento de buscarmos maturidade nas relações, na vida,
essa maturidade espiritual, que a gente sabe que é com ela que nós teremos força, que nós conquistaremos a paz, não é? Então, eu queria começar falando para vocês que a boa notícia, meus amigos, é que tem jeito. O mundo tem jeito, nós temos jeito, não é? Nós estamos destinados ao amor. É tão enriquecedor compreender isso, que a nossa fatalidade é o amor, que nós podemos até nos atrasar, mas todos nós, todos, indistintamente, a alcançaremos de uma forma ou de outra, né? Então, essa boa notícia, ela é trazida por Jesus. Jesus é esse mensageiro do bem. O seu evangelho, que é o nosso assunto de hoje, é revelação do amor. Por que o evangelho é o nosso assunto de hoje? A gente vai lembrar que evangelho é uma palavra de etimologia grega que diz boa nova, boa notícia. Eu até fui buscar como ela se pronuncia, mas não vou me atrever a fazer isso aqui com vocês, tá? Se tem alguém aí que consegue falar bem o grego, mas ela significa boa notícia. E veja só, a gente começa a pensar, para alguns, esse evangelho são textos sagrados. São textos que a pessoa não consegue compreender, que estão bem distantes. Está reservado lá à estante da casa, ou destinado a alguns religiosos, para outros não. Para outros tem outro significado. E eu gostaria, né, de solicitar aos amigos que estão participando, para que nós possamos enriquecer ainda mais esse momento, pedindo para vocês utilizarem esse recurso de interação que vocês já aproveitaram dando as suas boas-vindas, me respondendo uma pergunta. O que significa o Evangelho ou a Boa Nova para você? Nosso tema é Evangelho e você, não é? Vamos ver o que sai aí dos comentários. Enquanto isso, eu vou envolvendo vocês em mais algumas reflexões. E eu gostaria de começar pelo amor. Já que a gente falou que o Evangelho é revelação do amor, e nós vamos observando esses acontecimentos que demonstram o quanto nós estamos carentes do amor ainda. Veja, eu não estou me referindo àquele amor, carinho, simpatia, reciprocidade. Estou me referindo àquela força maior, aquele amor que nos foi testemunhado por Jesus em toda a sua trajetória, não só ensinado por palavras, não é? É aquele amor que é a expressão das obras, está expresso nas obras de Deus. É aquele amor que nós vemos nas criaturas. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Primeiro, né, para extrapolar essa nossa visão do amor romance, aquele amor daqueles que assumiram o compromisso de nos receber nessa jornada redentora, que permitiram ou que desejaram a gestação para que essa fosse a nossa porta de entrada aqui, que nos acolheram, que nos abrigaram nos braços. Até meus pais estão aí, que beleza, né? Nos abrigaram nos braços e nos orientaram os primeiros passos. Isso atravessando múltiplas dificuldades que nós sabemos o que significa o relacionamento, os desafios dentro do lar, não é? É desse amor. É daquele amor também que nós vimos nas mãos dedicadas dos professores que nos ensinaram as primeiras lições e a continuidade das lições na escola. Daquele amor que nós sentimos quando Deus nos presenteou com um amigo ou uma amiga nessa jornada, aquele que fica mesmo quando as situações estão difíceis. É aquele amor que a gente identifica na atitude de um desconhecido, aquela atitude inesperada, fraternal, que chega a encher os nossos olhos de lágrimas, um exemplo do bem, de generosidade. É aquele amor que está na coragem do perdão, na abnegação de alguém que a gente conhece, que nos serve de exemplo, no levantar-se mais de uma vez de um irmão sofrido em vícios, o amor que nós vamos descobrindo ao nosso redor. Esse amor, né, é basicamente o que nós estamos falando, é o amor dever, o amor responsabilidade, o amor renúncia, é aquele amor que transcende, que preenche, que dá vida, que nos leva a sentir, mesmo que
em breves momentos, porque a gente não consegue reter muito tempo a sensação, sentir a presença de Deus em nós, é esse amor. Então, a gente vai ler em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho ele aqui também para mostrar para vocês, essa é a versão que eu tenho, né, amigos? Então, nesse livro, a gente ouve Lázaro dizendo, lá no capítulo 11, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Quando nós compreendemos que o Evangelho é revelação do amor, nós não o buscamos da mesma forma que antes. Talvez antes fosse de uma forma assim ritualística, talvez porque os outros diziam que era bom, ou porque os outros também o faziam. Algumas vezes procurando decorar aquelas passagens para nós pregarmos aos outros, recitá-la aos outros, não é? Mas quando a gente compreende que o Evangelho é amor, que ali está a revelação do verdadeiro amor, que nós sentimos nuances dele, nós mergulhamos com mais desejo de entender essa mensagem. Nós o tomamos como alimento para a alma, como pão espiritual, nós compreendemos o seu verdadeiro sentido. Nós o buscamos, não é, Fê? E nós recebemos. E preenche. Como preenche. E aí nós vamos compreender, amigos queridos, o seu caráter transformador. É tão interessante que se antes nós queríamos muito ser amados, depois de buscar o Evangelho de Jesus, nós nos dedicamos a amar. Olha como muda a postura. Ela nos conduz a uma postura ativa diante da vida. Cada vez que nós somos tocados pelo Evangelho de Jesus, nós resgatamos a esperança, a confiança. Nós orientamos os nossos passos com mais segurança. Nós encontramos um caminho seguro, um roteiro para as nossas vidas, uma bússola que nos orienta. Então, meus amigos, eu trouxe aqui a Bíblia de Jerusalém, né? Olha só, está aqui o Novo Testamento. O Evangelho de Jesus está aqui registrado em 27 livros do Novo Testamento. Mas a gente precisa lembrar que ele também está registrado na consciência. Ele é para todos nós, como leis morais. E isso nos faz perceber a extensão dessa mensagem. Uma mensagem que é universal, que é atemporal, que vai conquistar a todos, vai nos convidar à vivência desse amor que nós estamos tentando compreender aqui hoje. Então, nosso olhar muda quando buscamos o Evangelho de Jesus. A gente olha a vida de um outro ponto de vista mais elevado. Nós vamos encontrar isso em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O ponto de vista. E quando a gente começa a perceber isso, tudo ganha um novo significado. São as novas lentes. Lembrem-se, né? O Espírito vê aquilo que ele quer ver, né? Nós vemos o mundo conforme aquilo que está dentro de nós. A maneira como nós vemos o mundo está totalmente relacionada àquilo que nós carregamos na nossa intimidade, não é? Então, por isso, é muito importante que o Evangelho alcance a nossa intimidade. Quando a gente fala boa notícia, notícias nos ajudam a saber do mundo, movimentam o mundo. E a boa notícia, a boa nova, também nos ajuda a saber do mundo, a movimentar o mundo, a transformar o mundo. Mas não só o mundo exterior. O mundo interior. A realidade espiritual se transforma. Então, por isso, da escolha do tema de hoje, tão rica, né? A boa nova e você, Fernanda. Você falou que preenche, só isso preenche. Só isso preenche. Quando nós buscamos a felicidade, ela não pode ser completa se nós não encontramos esse amor do Evangelho, a mensagem do Cristo. Nós temos participações lindas aqui, olha que linda aqui. O Evangelho, para mim, representa o sentido do meu existir aqui na Terra. A vida só tem significado para mim com a presença do Evangelho. E aqui tem mais outras, é impossível colocar todos, mas tem inúmeras participações. O Evangelho é o meu leme,
Evangelho, guia, lição de amor. Para mim, o Evangelho é a riqueza maior que preenche o nosso ser. Então, só conseguimos nos sentir preenchidos completamente se encontramos esse amor que aqui você se refere. E no livro Vinha de Luz, Elaine, no capítulo 174, diz assim: Jesus nos liberta da cadeia de nossos próprios erros. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que limpo ele consiga purificar o mundo. Porque a paz começa em nós, no nosso interior. Nós estamos enfrentando, como você falou na sua fala, profundos conflitos internos, interiores, nós conosco, vindo de nós. Esses conflitos individuais, que são os mais difíceis, né? Porque o inimigo está dentro de nós. Então, nós estamos tentando lutar conosco mesmos. E isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, falando sobre esse conflito interior. Então, como que nós podemos fazer com que a Boa Nova, como você se referiu antes, alcance o nosso coração? E que possamos fazer dela o maior recurso para a nossa autotransformação, usando esse recurso para o nosso progresso espiritual, que é o que nós desejamos. Fernanda, gratidão aí pela pergunta. Antes de responder, só queria agradecer aos amigos que estão se conectando ao tema. Quando a gente responde uma perguntinha dessa, né, que nos convida à reflexão, nós estamos nos conectando à mensagem, nós estamos nos envolvendo ainda mais, porque são tantas as distrações, os chamamentos externos, né? Então a gente acaba focando o nosso interesse e nos envolvendo ainda mais. Então, gratidão mesmo a você que está acompanhando, não no ao vivo, né, num momento ou outro, vendo esse vídeo gravado, que bom. Tem coisas lindas realmente aí, dá para a gente aproveitar, até acróstico tem, não é? Mas respondendo essa pergunta, Fer, recentemente eu recebi a Mansão do Caminho, não é? Ela divulgou um vídeo do Divaldo falando sobre a guerra. E ele nos alerta sobre essas pequenas guerras que travamos com a nossa inferioridade. Isso me faz lembrar o duelo interior, não é? É interessante, Fer. Muitos de nós e amigos que estão acompanhando, chegamos, né? Não nascemos já, como a gente diz, em berço espírita, né? Mas chegamos ao espiritismo. E talvez em momentos assim, conflituosos, dolorosos, de inquietude, né? Eu cheguei assim também, não é? E essa fraternidade, esse acolhimento fraterno nos envolve de uma forma tão boa, que nos conecta a querer entender essa luz que faz com que as pessoas possam agir assim, não é? Mas eu até falava com a Fernanda, amigos nos bastidores, essa fraternidade, essa amorosidade, dentro das minhas buscas espirituais eu encontrei em outras religiões também, né? Esse acolhimento, esse carinho, não é? Mas no espiritismo eu encontrei aquele remedinho certo para aquela ferida que estava aberta, não é, que cicatrizasse ela, pela compreensão, pelo esclarecimento espiritual, essa compreensão da justiça divina, né, que vai nos preenchendo, respondendo os nossos porquês, não é? Então eu queria fazer um exercício também com vocês agora, que é o de vocês lembrarem aquele momento em que você teve pela primeira vez na tua mão obras da codificação espírita. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Lembrem, por exemplo, da sensação que você teve ao compreender a justiça divina no livro O Céu e o Inferno. Ao ler os relatos, os depoimentos daqueles que já não estão no corpo físico, ali na segunda parte do livro.
Qual foi a tua sensação em conhecer a realidade espiritual em O Livro dos Espíritos, em conhecer as leis morais, em relembrá-las? Qual foi a sua gratidão em poder caminhar, portador de mediunidades mais ou menos ostensivas, com mais segurança em estudando o Livro dos Médiuns, não é? Como foi para você o despertar da fé raciocinada, entendendo a Gênese, compreendendo o que outrora se via como milagres ali na Bíblia, não é? E o nosso tema de hoje, né? Como foi voltar os olhos para a mensagem de Jesus agora, com a chave de interpretação da doutrina espírita, compreendendo Deus não numa figura que a gente chama antropomórfica, como homem, né? Mas a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, compreendendo a vida que prossegue, a imortalidade da alma, a bênção da reencarnação. Como foi para você fazer essa viagem novamente pela mensagem de Jesus, agora com essa chave de interpretação espírita? O Espiritismo, meus queridos, é Evangelho redivivo, é Jesus vivo em nós. É tão rico isso, né? Mas como fazer então para que essa mensagem de Jesus alcance os nossos corações? A gente começou com o esclarecimento espiritual, né? E o esclarecimento que o Espiritismo nos traz nos ajuda muito nesse processo. Vamos lá então. Vocês, quando estudam o Livro dos Espíritos, esse aqui, lá no conteúdo das leis morais, vocês vão ler na questão 895 que o sinal mais característico da nossa imperfeição, vocês lembram? É o interesse pessoal. Depois, mais para frente, na questão 895, na questão 913, nós vamos ler que o vício mais radical que ainda há em nós é o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, aquele mesmo que eu citei para vocês há pouco, nós vamos ler que filho do egoísmo é o orgulho. Então vejam os nossos obstáculos para trazer a mensagem de Jesus ao nosso coração: interesse pessoal, egoísmo, orgulho. E isso aqui me faz lembrar, eu recebi recentemente a lembrança do filme, vocês devem ter assistido, Paulo, Apóstolo do Cristo, estreou em 2018, e nesse filme tem uma passagem em que Paulo, ele conversa com um daqueles que foi responsável pela sua prisão. E ali ele fala para ele: olha, imagine você olhando para um mar, um vasto mar. Agora você se abaixa, pega um punhado de água, vocês lembram? E traz um pouco dessa água até você. Imediatamente ela começa a escorrer pelos seus dedos, até a mão ficar vazia. Diz assim, não é? Essa água é a vida do homem, do nascimento até a morte. Ela está escorrendo pelas vossas mãos, até se ir. Junto com tudo que você tem apreço nesse mundo. Porém, diz ele, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que lhe escorre pelos dedos. Mas os que seguem Jesus vivem para aquela expansão infindável do mar. Vejam, não é que riqueza? Eu acho linda essa passagem aí do filme, nos faz refletir. Onde estão os nossos objetivos? Onde estou ocupando o meu maior tempo? Como tenho visto a minha tarefa aqui nessa jornada redentora? Então, os nossos maiores obstáculos são orgulho, egoísmo, interesse pessoal. E aí a gente vai para a Boa Nova, Fer, se me permite. As primeiras páginas da Boa Nova, da Boa Notícia, né, trazida por Jesus, elas começam na simplicidade de uma manjedoura. Olha, meus queridos, que significativo, né? É o governador planetário.
conforme a gente lê ali em Caminho da Luz, é o nosso guia, o mais perfeito que esteve entre nós, conforme lemos em O Livro dos Espíritos. Ele escolhe a humildade como primeira lição para os nossos corações. E mais tarde, acompanhando a trajetória da Boa Nova, o primeiro discurso que Jesus vai fazer, que é chamado discurso inaugural, que é na primeira pregação do Cristo, a primeira bem-aventurança ali também é um convite à humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então veja só, primeiro, humildade. Nós temos o Evangelho de Jesus há mais de 2000 anos. O que nos falta? Humildade, em buscá-lo para a nossa própria transformação, trazê-lo para a nossa intimidade, para dentro de nós. Toda vez que nós lemos, né, as representações do reino de Deus no Evangelho, nós vamos ver que se refere a dentro. Eu trouxe aqui algumas delas que a gente encontra lá em Mateus, no capítulo 13. Vai dizer que o reino dos céus, ou o reino de Deus, elas são equivalentes, não é? Somente que Mateus, ele se refere mais ao reino dos céus e Marcos e Lucas ao reino de Deus. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é sempre dentro. É a semente dentro do solo. É o fermento dentro da farinha. É o tesouro escondido no campo, dentro do campo. É a parábola que nós sabemos dentro de uma ostra. É a rede dentro do mar. É sempre dentro. Por isso que Lucas, lá no capítulo 17, vai dizer: o reino de Deus está dentro de vós, não é? E nos convida a buscar em primeira mão o reino de Deus. De resto, tudo mais nos será dado por acréscimo. Aí a gente lê lá em Boa Nova, Humberto de Campos, né, que Jesus veio implantar o reino de Deus em nossos corações. Para que a gente possa permitir isso, primeiro, né, amigos? Humildade, sentir a necessidade dessa mensagem, sentir-se pobre de espírito, manso e humilde de coração. Isso é tão forte que, como a Fernanda colocou ali no início, Fer, você falou, né? Nós temos sede de evangelho e nós estamos vendo isso. É tão forte a sede de evangelho que, através do CFN, se iniciou uma proposta de um novo estudo do Evangelho, né, para que a gente pudesse estudar os 27 livros do Novo Testamento. E essa proposta foi construída pelos dois planos da vida, em dedicação e construção coletiva. Se vocês forem buscar o livro 1 do Evangelho Redivivo, esse livro aqui, lá na página, deixa eu ver se eu aqui acho, olha só, na página 15, vocês vão ter relação de 34 centros espíritas do Brasil que participaram desse processo e de 11 centros espíritas do exterior que participaram dessa construção tão linda, não é? Que busca o quê? Que busca aplicar aquela recomendação, Annelise, Isabela, Maria Leopoldina, de Alcione, conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Jesus. Desde o momento que foram abertas as primeiras turmas, a turma lotou, tem gente na fila de espera. A federação precisou abrir ali, a Federação Espírita Brasileira, um estudo do Evangelho Rede Vivo pelo YouTube para alcançar outros corações. As federativas estão cada vez com maior número de grupos de Evangelho. E isso não é só no Brasil, é no exterior também. Nós participamos, inclusive, né, de grupos que envolvem as outras nacionalidades, porque temos sede de compreender Jesus, de que Ele possa preencher esses nossos vazios e de que possa confortar nossa alma e esclarecer os nossos passos, como vocês colocaram, todos vocês colocaram aí, amigos. Esse é o nosso objetivo, de transformação moral. Puxa, Elaine, que lindo. Gostei muito da sua explicação sobre o Espiritismo trazer esse esclarecimento, né? Porque nós, às vezes, visitamos outras linhas de fé, mas o Espiritismo nos esclarece, tem todo esse embasamento de bom senso, Kardec explicando logicamente
Então, nós entendemos o porquê. Gostei muito de você ter pontuado isso. E o filme aqui que você se refere, sobre Paulo, fantástico. Foi um hit aqui nos Estados Unidos quando foi lançado, mas nada bate o livro Paulo Estevão, né? Que a gente entende porque o filme já é o fim, né, dele, e esclarece bastante sobre a pessoa que é responsável pela prisão. E o livro nós estamos lendo aqui no nosso book club aqui em Houston e nós estamos amando. Que fonte maravilhosa de inspiração. E voltando aqui, temos participações também maravilhosas aqui, falando sobre a pergunta que você fez. E a Isabela diz assim: quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. É um tesouro, como se nós abríssemos várias vezes, encontrássemos joias diferentes a cada vez que nós abrimos. Assim é o Evangelho, que tem as pérolas que nós abrimos e encontramos. No livro Vinha de Luz, mais uma vez, nós aprendemos o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará vida nova. Olha que expressão linda. E aí nós pensamos nessa palavra, que puder, o reino individual que puder. Então nós pensamos, a felicidade depende de nós, porque alguns de nós ainda não conseguimos aceitar esse serviço liberatório do Salvador. E aí você falou nos obstáculos, né? Um deles sendo a falta de humildade. Você gostaria de explorar mais por que nós falhamos em usar o Evangelho como esse recurso maior para o nosso autoconhecimento? Eu vou comentar aqui com vocês, mas eu gostaria também que você, que tem aí a sua visão sobre o assunto, também coloca aí nos comentários, né? Quanta participação linda, até relembrando os nossos primeiros momentos na doutrina espírita, os nossos amigos estão colocando. Esse movimento faz bem, constrói, enriquece, não é? Então, a gente falou sobre o orgulho, egoísmo, sobre o interesse pessoal, mas também, né, amigos, é desafiador nós focarmos no bem, nos nossos propósitos, não é? É desafiador para vocês aqui também permanecerem conectados à live todinha, não é? Por quê? Porque de repente toca um sininho lá do WhatsApp, outra hora é do Telegram, de repente toca ali, chama ali uma mensagem, um anúncio. Nós andamos muito distraídos, né? E muitas vezes acomodados ao nosso próprio proceder. Então tem muitas coisas. Se vocês quiserem pontuar também algumas dificuldades que nos impedem desse autoconhecimento, os obstáculos para superá-lo, né? Eu gostaria de trazer aqui para vocês a experiência que nós temos na nossa casa espírita. Chama Boa Nova, nossa casa espírita, não por acaso, não é? Essa mensagem linda de amor, a boa notícia de Jesus. A gente tem a seguinte experiência que eu gostaria de relatar. Mas antes de relatá-la, vamos lembrar que Jesus nos diz que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, não é? Quando a gente busca a mensagem de Alcione, olha só que interessante. Ela nos convida a conhecer a mensagem de Jesus. Conhecer é receber a boa notícia, não é? Meditar é extrair dali os ensinamentos que vão nos ajudar na nossa transformação moral, extrair o contexto do texto, né, o espírito da letra, é esse meditar. Sentir é reter. É ser tocado pela mensagem de Jesus, é movimentar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não é? É bom quando esse sentir permanece, como diz o nosso amigo do Evangelho Redivivo aqui de Santa Catarina, Jones, mas é bom também que, mesmo que ele seja momentâneo, nos conecte ainda mais à mensagem, porque aí a gente retém o ensinamento. E viver é aplicar o ensinamento. A gente faz uma perguntinha, normalmente, amigos, para os nossos
é para as pessoas que estão participando do estudo, seja a evangelização infantil, seja a evangelização de adultos, jovens, adultos, idosos, né, como for. Então, olha uma diferença que nós percebemos. Vamos supor que a temática é perdão. Pensem aí comigo. Então, a gente está aprendendo sobre o perdão, seja na aulinha de evangelização, na aulona de evangelização infantil, né, porque é desafiador, ou seja, na evangelização de adultos. E no final a gente pergunta: o que Jesus te disse hoje? As crianças, elas costumam responder assim, até anotei aqui, né? Elas dizem assim: Jesus me convidou a fazer as pazes com meu irmão. Jesus me convidou a obedecer os meus pais. Jesus me convidou a não brigar tanto para acordar de manhã, não é? Ou não brigar tanto na escola. Porque a criança já vai para o movimento, para aquela ação, geralmente. É algo que nós observamos. Quando a gente pergunta para uma classe assim, né, que é para um encontro de adultos, né, o que Jesus te disse hoje numa aula, não, num encontro onde nós construímos juntos o entendimento sobre o perdão. Aí o adulto costuma dizer assim, que faz bem perdoar, que nós começamos pelo auto-perdão, que o perdão liberta. Veja que a gente ainda está assim no entendimento, no cognitivo, talvez até nos movimentou nos nossos sentimentos. Mas e a ação? Aqui Jesus está me convidando, não é? Aí talvez instigando um pouquinho mais, perguntando um pouquinho mais, né? Mas por onde você quer começar? Pelo auto-perdão. Tá, e o que você precisa perdoar em si mesmo? Veja, não é necessário que essa pessoa que está participando, ela relate, exponha o seu quadro pessoal, a sua vida. Mas é importante sair dali com o primeiro passo, porque é o primeiro passo que nos dará a condição de firmar o segundo passo e assim por diante, até que a gente consiga o nosso objetivo, que é de ser mais paciente, que é de ser mais tolerante. Para chegar lá, tem inúmeros passos a serem dados. É observar que as possibilidades se apresentarão no dia a dia, não é? Certa vez eu fiz um treinamento com a equipe de Minas Gerais, tão lindos, né? E aí eles falaram assim, se eu perguntar para vocês aqui, né, quantas vezes Jesus nos convida a perdoar? Letra A, nenhuma vez. Letra B, uma vez. Letra C, 70 vezes, 7 vezes. Que letra nós responderíamos? Aí a gente diz assim, mas claro, né? Letra C, não é? Então, já sabe, passou na prova teórica, agora vem a prova prática. A vida nos convida, não é? Nos convida aos pequenos exercícios diários para que nós possamos aprender o que constitui o amor. Mas além disso, amigos queridos, dessa condição de nós pensarmos no simples, no passo a passo, no processo, eu queria lembrar para vocês que em O Livro dos Espíritos nós temos a questão 919 que vai falar do autoconhecimento, que estava ali na pergunta da Fer, não é? Qual o meio mais prático que o homem tem de se melhorar e resistir ao mal? Aí a resposta vai nos dizer, né? Conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec, como esse bom educador, ele continua perguntando e a gente fica tão feliz que ele continua perguntando, né? Que bom que ele continua a pergunta, né? Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Olha só, que ele vai além. É uma nova pergunta e uma boa pergunta traz uma boa resposta, né? E aí vem Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer: fazia o que eu fazia, né? Quando estava encarnado. No fim do dia eu passava em revista o que fizera a mim mesmo. E eu vou lançar um desafio a você que está acompanhando agora essa nossa live. Ler a questão 919A de O Livro dos Espíritos e buscar transformá-la em perguntas.
perguntas, um questionário de autoanálise que você pode fazer antes de dormir, aproveitando ali as questões que Santo Agostinho nos traz e acrescentando outras que você acredita serem importantes para o seu desenvolvimento espiritual. Ele mesmo nos diz, né? Formulai questões, multiplicai-as. É importante gastar alguns minutos do nosso dia para a conquista da felicidade. Mas ele nos dá algumas dicas de perguntas. Mas ainda valorizando a pergunta, tem uma nota ali de Allan Kardec que vai dizer assim para nós. É importante a pergunta. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precioso do que uma máxima. Olha só, né? A gente tem esse manancial de perguntas na codificação espírita. Então, fazer perguntas para si mesmo, né? Ali eu extraí algumas, eu montei o meu questionário de autoanálise com base nas considerações ali de Santo Agostinho. Depois vocês contam como ficou o seu ou estruturam o seu lá certinho. O meu ficou assim, né? Deixa eu tentar abrir. Eu ia projetar, mas aí não deu certo. Faltei a algum dever? Existe alguém com motivo para se queixar de mim? Que bem que eu fiz hoje? Que mal que eu fiz. E é tão rico que Santo Agostinho vai dizer: roga a Deus e ao seu anjo da guarda que te acompanhe nessa trajetória, que te esclareça. Para quê, amigos? Para que nós aproveitemos bem essa análise, né? Não enveredando pelos caminhos da autopunição, não é? Da vitimização, né? O emaranhado de culpa. Então, com eles que nos convidam, né, ao constante alto amor, a compreensão da misericórdia infinita do Pai, nos convidando a nos levantarmos e melhorarmos os nossos passos, né? Convida Ele para essa tua autoanálise. Aí outras perguntas ainda. Com que objetivo eu agi em tal ou tal circunstância? Né? O que me move naquilo que eu faço? Se Deus me chamasse hoje, teria que temer o olhar de alguém? Né? E aí ele faz ali também um exercício que é bem interessante, que é de projetarmos. Não é? Ele fala assim, quando você estiver indeciso sobre o valor da sua ação, imagine se fosse praticada por outra pessoa. Como você a qualificaria? Interessante, né? Tá tudo ali disposto a nós para que seja aproveitado quando formos dormir. Veja, para nós aqui já está de noite, daqui a pouquinho nós vamos dormir. Será que faremos? Nos daremos esse presente, não é? De fazer essa varredura na nossa intimidade, esse olhar para o nosso dia? Isso nos faz aproveitar o hoje, e o hoje é importante. Ele constrói o amanhã. Quando nós percebemos as nossas falhas, nós redirecionamos os nossos passos. Quando nós percebemos as nossas conquistas, nós ganhamos forças. Nos faz bem perceber o bem já conquistado em nós. Eu espero ter ajudado a responder essa pergunta aí da Fernanda, né? Nossa, que beleza essa sugestão de nós diminuirmos o tempo em que nós fazemos esse autoquestionamento, porque muitas vezes nós temos resoluções de ano novo, então no dia 1º de janeiro está todo mundo novinho, mas a gente só revisita isso se a gente está fazendo o que a gente se autoprometeu no dia 31 de dezembro. Então, diminuir isso para um período de 24 horas, como Santo Agostinho nos convida na pergunta 919, nós temos mais chance de sermos melhores sucedidos na nossa tentativa, né? Gostei muito também das suas sugestões de autoperguntas, porque as perguntas muitas vezes falam mais do que as respostas. Exemplo disso é o livro principal do Espiritismo ser um livro no formato de perguntas e respostas, Allan Kardec sendo essa pessoa tão cheia de bom senso. E temos aqui muitas contribuições lindas, olha. O sono espiritual entorpecedor nos incomoda. Acordar pressupõe trabalho, esforço, e nem sempre queremos isso. Você quer comentar esse pensamento? Você sabe que hoje eu li um texto do próprio Leon Denis,
e que vai falar, né? Despertai do sono pesado. É um convite que a vida nos faz. A vida é cheia de chacoalhões, não é? Nos movimenta, nos tira da nossa zona de conforto. Vale a pena nos anteciparmos a esses chacoalhões para estarmos mais preparadinhos quando eles chegarem, porque a vida nos convida a testemunho sempre, não é? Com certeza. E o Paulo diz assim: acho que o maior obstáculo que encontramos é o nosso orgulho e vaidade. Relutamos em reconhecer que não sabemos conduzir os nossos próprios passos. Resistimos em admitir que não sabemos tudo. Nós temos um ponto cego e dói essa autoconfrontação. E temos mais um aqui, da Isabela. Talvez o obstáculo deixar outras coisas como prioridade. Mas Jesus diz: buscar primeiro o reino dos céus. Ganhamos muito tempo. Com o estudo do Evangelho, ganhamos vidas. Nossa, muito certo, que beleza. E tem aqui esse pensamento, Elaine, de que nós temos dedicado bastante tempo a assistir lives, fazer cursos, palestras, workshops, e para essa nossa busca dessa questão espiritual. Então, ainda existe um abismo entre o estudo e a prática, o conhecimento e as ações. E como que nós podemos preencher esse abismo tentando chegar do conhecimento, do nosso estudo, para colocar em prática? Você gostaria de comentar sobre isso? Então, em primeira mão, eu vou pedir para os amigos ajudarem aí, vão contribuindo. Como que a gente vai transpor esse abismo, né, entre aquilo que nós ouvimos, buscamos, estudamos e as nossas atitudes, né? E aí eu reconheço minha pequenez para responder isso, porque a gente está num esforço constante de conseguir fazer isso, né, Fernanda? Vamos recorrer a Leon Denis, por isso que a gente estava lendo Leon Denis. Quem for buscar o livro, este aqui, amigos queridos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é riquíssimo. Ele vai dizer, em A Disciplina do Pensamento, que é bom lermos bons leitores. Né? Talvez se fosse hoje, ele diria, é bom ouvir, né, boas palestras, né, estudar bons livros, como foi a sua pergunta, não é? Então, por que ele diz que é bom ler bons autores, perdão? Porque aos poucos nós vamos nos impregnando pelo bom conteúdo. E isso já valida a nossa iniciativa de estar aqui reunidos nesse horário juntos, não é? A gente poderia dizer assim, né, palmas para nós, mas a gente aprende na doutrina espírita que, de fato, nós somos meio que carregados no colo, conduzidos por nossos tutelares para fazermos esses movimentos em nossa vida, né, de silenciar um pouco a mente, o coração, buscarmos um olhar que transpõe, né, que transcende a matéria, que considera o ontem e o amanhã, as consequências dos nossos atos, né? Então a gente vai dizer palmas também para os nossos tutelares, não é? Por serem tão pacientes conosco, perseverantes em nos ajudar. Né? Isso é algo que nós precisamos valorizar sempre. Então vamos de novo para Leon Denis, em Potências da Alma agora, ele vai falar sobre a vontade. A vontade, deixa eu abrir aqui para vocês. E ele vai fazer uma pergunta, que eu destaquei aqui para nós, que é muito parecida com a qual você me fez. A pergunta é assim, olha, por que meio poremos em movimento as potências internas e a orientaremos para um ideal elevado? É quase a mesma coisa, como transpor esse abismo, não é? Então ele diz assim para nós, basta querer. Interessante. Basta querer para despertar forças desconhecidas, amigos. Olha só, basta querer. E aí nós vamos despertar forças que sequer nós imaginávamos
que possuíamos. E ele vai dizer ainda, né? Isso me faz lembrar o livro dos Espíritos, quando fala, né, que o querer não pode estar só nos lábios. Então ele vai dizer como que tem que ser esse querer aqui para nós. É o querer da alma valorosa que estabeleceu objetivos para si mesma. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um norte, então o meu querer impulsiona, a minha vontade impulsiona meus pensamentos e minhas ações para a conquista desse meu objetivo, e ele diz mais nas duas fases da vida. O que ele está se referindo? Ao estado vigil e ao estado espiritual, até mesmo o sono do corpo físico. Então nós vamos atraindo amparo, né? E vamos trabalhando o nosso ser para a conquista desse objetivo maior. Por isso que ele diz para nós, viu, Maria Leopoldina, que bom que você está aí também, e todos os amigos queridos que se reuniram agora, que a vontade é uma potência da alma e que ela é o motor da nossa existência. O texto é muito lindo, convido quem tem o livro, é o capítulo 20. Ele vai falar no finalzinho, prossigo para o alvo, Paulo, isso mesmo, Isabela. No finalzinho, ele vai trazer para nós algumas afirmações, que são, assim, eu li todas elas, não vou ler porque é longo, mas eu convido aos que puderem ler. Só de ler, nós já nos sentimos mais motivados, né? Com vontade de direcionar as nossas atitudes, os nossos objetivos diários, os nossos afazeres para uma causa maior. Assim, basicamente ele diz, não vale a pena nos agarrarmos na vida em coisas banais, improfícuas. Aí ele vai dizer, minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. E aí ele vai dizer aquela frase que eu disse antes, despertai do vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a vos conhecer. E aí ele vai lembrar a nós que somos centelhas do amor divino. Ele vai dizer assim, crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. É muito lindo. No final ele vai nos dizer, aprendamos a unir os nossos pensamentos à harmonia universal. Então, realmente, ler estes autores, buscar estas lives, já vão trabalhando a nossa forma de ver o mundo. Dentro daquilo que nós permitimos, é claro, daquilo que nós analisamos e que ganha espaço em nossa vida. E aos poucos, com a impulsão da nossa vontade, se nós já temos assim um crescimento que a gente diria que é orgânico, do que a própria vida nos chama, dos próprios afazeres que nós temos, imagine quando nós colocamos a vontade em ação. Quanto que nós podemos galgar de passos, né? Lembrando sempre que basta o primeiro passo para o segundo, não é, Fernanda? Que lindo! Então, isso é que vai preencher esse abismo entre a nossa teoria, que nós já estamos buscando e conhecendo, e as ações, que é o que nós vamos deixar aqui, que é o que realmente vai nos fazer progredir. Muito bom. Esse último capítulo desse livro maravilhoso, realmente traz esse entendimento da vontade, do poder da vontade. O Paulo Beccari fez um comentário que também é muito bom, ali em 10:24. Penso que o conhecimento e a prática são como as asas de um pássaro. Se faltar um dos dois, não alçaremos voo. Puxa, que lindo! Realmente, isso é que vai dar o equilíbrio. Os dois são necessários. E esse abismo vai... O otimismo é ver que esse abismo pode ser preenchido e depende de nós, com a nossa força de vontade.
Elaine, e como uma última pergunta aqui, nós queremos falar um pouco sobre o poder do pensamento. Todos nós temos pensamentos negativos que nos visitam. E nesse estágio de progresso que nós estamos, todos nós temos. E às vezes nós acolhemos esses pensamentos e nos sentimos até intoxicados espiritualmente. Como que nós podemos fazer de maneira a nos vigiarmos para que esses pensamentos não se instalem em nós, para que nós possamos limpar a nossa mente usando o Evangelho para nos ajudar a que possamos nos sentir melhores, com pensamentos mais positivos, mais leves, mais educativos, por assim dizer. Você queria falar sobre isso? Sim, quando eu penso sobre o pensamento, Fernanda, eu sempre lembro de uma frase que é atribuída a Chico Xavier, que diz assim: aves de rapina voam sobre as vossas cabeças. Fazer ninho só você pode permitir. E aí, indo para o Evangelho, que é o nosso foco, Jesus nos convida à vigilância e à oração, né? Vigilância do pensamento. E isso é explorado, amigos queridos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a chave, né, para abrir a porta, que é Jesus, né? A chave é o Espiritismo aqui. No capítulo 8, nós vamos ver ali como se fosse uma escadinha, uma gradação da nossa maturidade espiritual em relacionando ao pensamento, que vai dizer assim para nós, que quando nós já não concebemos pensamentos ruins, significa que o progresso está realizado. Quando nós percebemos em nós pensamentos ruins e nós o repelimos, nós estamos em vias de progresso, não é? Nós estamos no processo, que é linda, é uma trajetória linda, que vale a pena, não é? E quando nós nos comprazemos aos maus pensamentos, tem todo um trabalho para ser feito, não é? Então veja só, essa gradação ali presente é importante para que a gente considere que tudo na vida, toda mudança exigirá de nós constância, não é? Pensamentos sustentados vão derivar em hábitos, que sustentados vão derivar em caracteres, que sustentados e assim por diante, né? Então vejam só, tudo começa ali pelo pensamento, vale a pena a gente trabalhar o pensamento. E aí a gente tem uma cartilha para isso. Deixa eu ver onde ela está, aqui. Essa cartilha, ela foi um presente de Emmanuel, através do amado Chico Xavier, né? Era uma cartilha oral que eles tinham, né, que se utilizavam para a preparação daqueles que iriam reencarnar, e que, pelas mãos abençoadas de Chico, através de Emmanuel, está aqui para nós, amigos, nos aproveitarmos todo esse conteúdo, né, de pensamento e vida. Tem um capítulo aqui que vai tratar sobre associação e vai dizer para nós, queridos amigos, que nós nos associamos àqueles que pensam como nós pensamos. Estamos juntos aos afins, não é? E que nós respiramos das mesmas correntes mentais. Olha só que interessante. Então, quando a gente fala assim de algoritmo, que só aparece aquilo que a gente já demonstrou interesse alguma vez, não é? Isso não acontece só nas redes sociais. Na nossa realidade espiritual, nós buscamos aqueles que têm interesses semelhantes aos nossos. Aqueles que aninham no seu coração sentimentos semelhantes aos nossos. E aqui ele vai dizer para nós que quando nós percebemos que uma conduta do outro que difere do nosso pensamento, da nossa verdade, e nós julgamos, aos poucos, sem perceber, esse movimento de nos determos em crítica vai nos impregnando daquele comportamento que nós já acreditávamos não sermos possuidores. E quando nós vemos, nós estamos fazendo igual. A vida nos apresenta ali testemunhos e a gente percebe que é necessário ter muita humildade, não é? Aí o convite de Emmanuel aqui, para que nós disciplinemos o nosso pensamento, é pensar
conversar e trabalhar no bem. Ou seja, ajudar, aprender, servir, desculpar, amar. Olha só que riqueza, não é? Mas a gente tem também o livro Vida Feliz de Joana de Ângeles, através do Amado Divaldo, né? Ela vai falar para nós, amigos, que bem as palavras que a Fernanda usou, né? Que os maus pensamentos intoxicam a alma. Em contraponto, o pensamento bom e edificante é uma oração. Ele por si só é oração. E ela faz uma ressalva para nós. Cuida daquela hora vazia para que não seja preenchida de lixo mental. Então, se a gente trouxer para uma recomendação prática, seria assim, né? Para cada pensamento ruim, pelo menos 2 bons pensamentos. Permitir que ganhe espaço em nós aquilo que faz bem. Aí, só para finalizar, Fer, em Disciplina do Pensamento, ali em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis vai nos trazer algumas recomendações. Nos convida à prece, para nos ajudar na disciplina do pensamento, a meditação nobre, a causa elevada, ler bons autores, identificar exemplos de conduta positiva nos outros e o esclarecimento espiritual. Tudo nos ajudando a disciplinar esse recurso valoroso que é o nosso pensamento, que é criador. Que maravilha isso, Elaine. Você falando assim, eu me lembrei da analogia, de uma metáfora do terreno baldio. Casa, casa, terreno baldio, casa, casa. E antigamente, que não se faz isso mais hoje, jogavam o lixo no terreno baldio. E assim somos nós, quando nós não estamos ocupados com coisas importantes, positivas, construtivas, esses pensamentos vêm e fazem um ninho em nós. Então, excelentes pontos que você trouxe desse livro maravilhoso, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E também essa sugestão de substituir um pensamento negativo com pensamentos positivos de gratidão, por exemplo. Um negativo com 2 de gratidão. Maravilhoso, maravilhosa essa live, maravilhoso toda essa explicação, você compartilhar conosco. E agora, então, queremos te convidar para os pensamentos finais, os comentários, as palavras finais, para nós fecharmos, querida. Então tá bom. Minha gratidão profunda, amigos, por nós estarmos aqui juntos, por vocês terem participado, se envolvido nessa reflexão, por sentirem, né, esse desejo de cada vez mais compreendermos o Evangelho de Jesus. Que possamos fazer isso nos grupos íntimos de estudo, ajuda tanto. Nós estreitamos laços, compreendemos que a nossa família é muito maior do que nós acreditamos. E em tempos como este, tão dolorosos, a gente lembra de Mateus 24, né, 6,14, que diz, né, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Ele vai nos dizer na sequência que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se resfriará, não é? Então vejam só, eu termino agora para vocês com Bezerra de Menezes. Numa mensagem do CFN, do Conselho Federativo Nacional, ali na FEB, em 2007, eu busquei deste livro, eu tenho que atualizar a minha versão, já tem uma nova, tá? Que é Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, riquíssimo. É uma mensagem que chegou através do Amado Divaldo, e que diz assim: Jesus necessita de vós, para falar pela vossa boca, caminhar pelos vossos pés, e agir através das vossas mãos. Que fique esse convite para todos nós sermos esse instrumento de Jesus, onde fomos colocados a servir. Nossa, a profundidade dessa mensagem nos emociona, a profundidade desses conhecimentos que você compartilhou conosco realmente toca o nosso coração. Nós estamos muito gratos pela sua visita conosco, por você ter aceito o nosso convite, e por tantas reflexões que realmente nos convidam a sermos pessoas melhores, a que nós possamos cultivarmos pensamentos melhores e preencher esse abismo para chegarmos a ações do bem, do amor, usando o Evangelho, que é a Boa Nova, que está sempre atual, está sempre...
na nossa busca e no nosso caminho. Olha aqui nosso amigo, ó. Ah, que É alegria! uma alegria. Temos muitos amigos queridos aqui conosco, os irmãos Campetti, que nós amamos, amigos da comunidade, amigos das redes que nós compartilhamos no Palavras de Luz, amigos lindos aqui do Kardec Houston, que é um grupo que te ama também. Seria impossível, queridos, botar todos os comentários, mas nós agradecemos profundamente a presença de vocês, o carinho, os comentários. E você, Elaine, por todo esse aprendizado que nós hoje somos convidados a refletir, que nós possamos absorver esses conhecimentos, identificando todas as oportunidades para colocar em prática. E aí, para finalizar, querida, nós queremos te convidar para que nós possamos fechar com uma prece essa noite linda. Então, te acompanhamos em pensamento e principalmente em sentimento. Uhum. Eu vou convidar todos vocês para uma breve visualização antes da nossa prece. Imagine você, Jesus, batendo a porta da sua casa. Você abre essa porta, ele adentra, percorre todos os cômodos, abençoando os seres ali presentes. Ele se aproxima de ti. Você sente o seu amor e o abraça. Amigos, o que vocês diriam ao Mestre Divino, ao mensageiro da revelação do amor? Se não tem palavras, como você se sente com Jesus? Agradecemos, Senhor, pela boa nova que tem nos trazido, nos renovado os nossos passos, nos orientado quanto à vida. Te agradecemos por momentos como este, em que nos permite a união de esforços para que juntos possamos nos identificar com a mensagem do Cristo, senti-la alcançando as nossas necessidades e assim tomarmos melhores resoluções. Pedimos por nós, Senhor, em nossas necessidades, sim, mas estendemos o nosso convite por outros tantos irmãos nossos que necessitam. O convite de que o teu amor os envolva, renovando-lhes os passos, as forças, a esperança. Pedimos pela humanidade nessa escola abençoada, para que, tocados por tua luz, envolvidos no teu amor, cada um de nós, nas funções exercidas, no meio onde nos encontramos, saibamos melhor agir e decidir pelo bem comum. Ó Pai, que possamos permitir a tua presença dentro de nossos lares e na nossa vivência de relação a cada dia que se inicia. Por isso te pedimos, fica conosco, Mestre Divino Jesus. Nos esforçaremos para permanecer contigo. Que assim seja. Obrigada, Elaine, por esse momento tão lindo que nós compartilhamos. Nossos participantes vão continuar vendo durante o fim de semana. Alguns de nós estão do outro lado do mundo, madrugada, mas estamos muito felizes, levando essas vibrações lindas de luz e de tanto carinho. Agradecimentos especiais ao nosso querido amigo Belmiro Alves, da Deus Conosco, pelas vinhetas, pela divulgação, e a Mansão do Caminho, que se interessou em transmitir a nossa live. Tem muitos amigos assistindo agora pela Mansão. E finalizamos, então, aqui com vários amigos que nos prestigiaram com a presença, com o carinho, com a participação. Vamos finalizar aqui com esses comentários lindos. Boa noite a todos vocês, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, queridos.